20 horas e 23 minutos. 20 horas e 22. 20 horas e 22 minutos. Quase. Não, 20. Não 20, não 22. pode. Agora não pode mais. 20 horas e 20. Não pode mais. 20 horas e 22. Tem certas brincadeiras que agora a gente não pode mais. 20 horas e 22 minutos. Aliás, até conversas em celulares, né? E WhatsApps, a gente tem algumas coisas que a gente não pode mais. Então, né? Fazer o quê? Nem pode nem comentar. O pessoal, em falando de reciclagem, a gente estamos falando aqui sobre a teoria das panelas. A Heloísa levantou uma teoria que eu tenho aqui. A gente precisa fazer um making of do a programa. Teoria das panelas. Eu acho que vai ser bem legal. Eu vou explicar o que é a teoria das panelas. É o seguinte, imagina que o estado de São Paulo tem 40 milhões de pessoas. Dividido por 4, por que 4? Pai, mãe, 2 filhos. Então são 10 milhões de famílias. Gente, eu sei que você que está me ouvindo, eu sei que na tua casa, lá no fundo da tua cozinha, deve ter umas panelas velhas de alumínio que você não usa. A gente tem, né? Tem, com certeza tem. Então, vamos imaginar... Acho que esse alumínio é o alumínio da latinha. Vamos imaginar que cada casa tenha 1 quilo de panela, que tem mais... Mas não é panela, é panela de alumínio, é martelo de alumínio, é frigideira de alumínio. Tem muita coisa junta de alumínio, cano de alumínio. Tem muita coisa de alumínio aí na tua casa que eu sei que tem. Na minha tem, porque na tua não vai ter. Então, em média, vamos falar que tenha lá 1 quilo de alumínio dando sopa, né, na casa de cada família. 10 milhões de famílias, a 3, 4 reais o quilo desse alumínio velho, nós estamos falando em torno de 30 a 40 milhões de reais só de alumínio, que poderia ser doado para essas associações. Então, aqui no estado de São Paulo, a gente poderia fazer uma organização que não estamos falando em milhões, estamos falando em bilhões de reais, com todas essas associações, ONGs, OSC, tudo. Juntar tudo e falar assim, olha, quantas famílias vivem catando lixo no estado de São Paulo? 100 mil pessoas. Vamos cadastrar, vamos organizar quanto que de lixo é jogado fora por dia no estado de São Paulo. Sei lá, 100 toneladas, 1000 toneladas. Vamos chamar as empresas e criar postos não só de reciclagem, mas de triagem do lixo, com esteiras, sabe, com estruturas. Mas aqui em Santo André existem os postos de coleta, né? Também. Mas e já tem cooperativa. Eu sonho, sabe o que eu sonho? A questão é a conscientização da população. Sabe com o que eu sonho, Heloísa? Sabe com o que eu sonho? De não jogar no lugar errado. Sabe com o que eu sonho, Heloísa? Eu sonho com fazer o seguinte, eu sonho em criar centros de triagem de lixo. Ou seja, você põe 50 pessoas de um lado, 50 pessoas do outro e uma esteira passando no meio e as pessoas vão separando papel, lata, alumínio, plástico e gerar cidadania para esse pessoal que mora na rua, para esse pessoal que precisa ter um lugar para tomar um banho, fazer um café da manhã, ter um macacão, sabe usar um macacão, tirar uma carteira de identidade, dar cidadania para esse pessoal, meu Deus do céu. Existe o Lar Amara, mas eu acho que é opinião não dá minha, conta né? de todo Tô lixo, bravo. Porque a gente não tem uma educação, uma cultura ainda, né? Aqui em Santo André passa um lixeiro que é do reciclado, que vai para esse setor do Lar Amara, onde existe uma cooperativa e essa separação do lixo. Mas é pouco, é muito pouco, porque a gente ainda joga papel no chão. Sim. É que nem você fala da lei da bituca do cigarro, né? Sim. Acho que é o Milton que fala. Da lei da bituca, não. Não, então eu que falo, é o Saulo mesmo. Né, fala dessa lei aí. Para que criar uma lei de bituca de cigarro? Você já tem uma lei que é proibido jogar lixo na no rua, chão, entendeu? Né, uma lei específica para o lixo específico. Né? Então a gente. Demagogia, viu? A gente conversa bastante sobre essa situação, né? Eu acredito que também, não que eu seja o famoso ligado na tecnologia, mas como eu puxei o assunto dentro da tese, né, que a gente estava comentando na parte anterior, o que acontece? Hoje em dia, se as pessoas fazerem uma busca, eu acredito que tem, né? No caso, o trabalho do Gilmar, né? Djalma. No caso, você divulga, né? Você tem Sim. Ele já tem canais de coleta. Então, mas como que eu vou saber? Estou sabendo hoje aqui. Sim.
esse tipo de divulgar uma busca, tal, o que o Saulo acabou de dizer, reciclar. Então, está se comentando, criou uma situação, e aí, nisso daí, aonde que eu posso doar? Posso doar aqui, posso doar. Faz uma busca na internet, eu acho que é por aí. Supermercado. Também. Olha, supermercado, você tem lá, como é que é? Carrefour, você tem Sonda, você tem aquele outro lá no clube, lá, o Sam's Club, você tem lá o Açaí, lojas, por exemplo, como Loja 100, Casas Bahia, dedicação total a você, Casas Bahia. Poxa, você tem várias estruturas aí para poder ter gente falar assim, olha, vem cá, um posto de coleta. Mas tem, Saulo. Então, mas tem assim... os bags do Semasa dentro do Carrefour, dentro da Açaí. Sim. A questão é o que eu digo, assim, é a falta de conscientização da população. Potencializar que ainda isso, joga sabe? em lugar errado o lixo. Que ainda mistura o orgânico com o reciclado. Né? É bem difícil. Não hoje nós temos também, você vê, a gente está falando de reciclar. Sim. Reciclar o vidro, reciclar o plástico, reciclar o alumínio. Sim. Infelizmente, existem pessoas que jogam entulho na boca do bueiro, jogam no sofá, jogam Joga sofá. Poxa, PET, guarda-roupa. então nem se fala. Ixi, garrafa PET, eu tomei um susto, tava passando na Marginal Pinheiro esses dias. Sim. Passou mais de 1000 garrafas boiando no rio. Falei, Tá que é vendo? isso, gente? É isso Que loucura que eu é fico essa? em pé da vida, Então, cara. existe programas que se chamam Moeda PET aqui em Santo André, que ele troca a garrafa PET por ração. Olha que bacana. Então ele dá um destino para essa garrafa PET. Muito bom. É o que o Milton está falando. Se a gente se empenhar, você acha o lugar para jogar, que não Já é no existe Rio. o local, existe. Que não é no Rio. Santo André aumentou muito os postos de coleta de reciclado. É mais de 10 postos que vai abrir em vários lugares aí de Santo André. Você joga o entulho, leva brinquedo, roupa, madeira, o plástico, a lata. É que a latinha, como ela tem um valor maior, ela nunca chega, né? A gente vai falando, vai aparecendo ideias, né? Por exemplo, a gente, na Grande São Paulo, na maioria das capitais, vive em farol, né? Sim. Farol. E aí tem o Shopping do Farol, né? Que é o pessoal vendendo de tudo, né? Sim. Você acaba encontrando. Sim. E por que as prefeituras, no caso, do modo geral, não colocar um sistema de uma caixa grande, um saco de reciclagem grande? Tipo assim, olha, essa semana, pôs uma faixa lá, vai ter aqui todos os faróis, a panela de alumínio do Saulo. Pronto. Olha a arrecadação que vai ter, separando os faróis. Olha Se aí. você Você tá parou vendo? no Panela Shopping de alumínio do Farol, Saulo. Uma ideia Shopping Farol. Já Saulo, já tem virou nome. panela de alumínio Se do Saulo. você parou Não é? no Shopping Farol, no Shopping Farol. Olha que legal. É verdade. Então, porque você não tem como É se escapar. verdade Você sai de um farol, isso. para em outro, sai de um farol. Ó, Na você Tá Espanha, vendo, perdão, fica à Djalma? vontade, É fazer fica à a vontade, campanha da Milton. panela. verdade. Vamos fazer a Verdade. campanha da panela para Bora arrecadar panela de alumínio. Por que não? Por que Eu não? convido vocês a consultar uma hora o sistema de reciclagem na Espanha. É um dos melhores sistemas que tem, eu acho, de coleta de lixo, né? Eu tive a graça de estar morando fora, estou morando na Espanha, né? Mas já morei na Inglaterra, nos Estados Unidos. Então, quer dizer, cada local você vai percebendo o costume, a cultura daquele povo dali, né? Sério. A Espanha ela tem um dos melhores sistemas de reciclagem, mas está no seu automático. Você não consegue falar assim, eu vou jogar. Não, isso aqui não é aqui. Esse lixo é aqui. Você já vai reciclando. Então você leva tudo separadinho. Você não tem coragem de pegar uma garrafa PET e jogar junto onde quer papelão, por exemplo, onde quer comida, né? Resto de É comida. orgânico. Não, é orgânico. Não, então é automático. Você tem a de vidro, então você já joga separado. Então eu acho que é cultura. Então, esse detalhe aí, se de repente uma campanha aí de farol, dá para pegar bastante, né? Bastante panela. A gente não precisa nem ir para fora do país, não. Ano passado eu fui lá no Beto Carreiro. Beto E aí, Carreiro. Beto Carreiro World, né? Legal. E aí no dia seguinte nós fomos curtir a praia lá, coisa linda. E lá você vê outra educação. Sim. Outra educação, a praia limpa. Sim. A gente estava sentado lá num quiosque, uma moça andando na areia da praia, ela baixou, pegou alguma coisa, tá fazendo a caminhada dela. Ela baixou, pegou alguma coisa e foi até o calçadão
e jogou um plástico que ela achou no chão, jogou no lixo. E voltou para fazer a caminhada dela. Olha que maravilha. Então é cultural. É A cultural. gente não precisa o pra fora do povo, país. é É que verdade. infelizmente nós não somos educados para fazer isso aqui. Ó, eu vou fazer, eu sei que eu vou falar agora o momento baba-ovo, mas eu faço isso. Que bom. Se eu tô na rua, não, olha, não é uma questão de massagear o próprio ego não, que eu não preciso disso. Mas se eu tô na rua e vejo alguma coisa, uma madeira, com um pedaço de madeira com prego, alguma coisa que pode machucar ou prejudicar alguém, eu vou lá, quebro, coloco na lata do lixo. Bom, uma garrafa quebrada, Às né? vezes eu vejo pessoas me olhando, tipo assim, qual que é desse cara? Porque eu procuro fazer da maneira mais discreta, mas sempre tem alguém passando. Eu pego, faço assim, e as pessoas olham como se fosse a coisa mais do mundo. Falo, amigão, isso chama-se cidadania. É só isso, gente. É isso Vou aí. pegar uma deixa sua aí, Por porque favor, já que por a gente favor. está lavando roupa, né? Então vamos Claro, lá. claro. Eu tenho mania, assim, essa preocupação com lixo, então eu tenho essa mania. Às vezes com um cliente no carro, ou mesmo pessoas conhecidas assim, que nunca tocou no assunto, de repente, foi pegar um papel de bala e de repente, puf, Jogou. Sim. aí com toda a educação, fala, poxa vida, a natureza tá brava com você, brigou com você, você tá chateado com ela. A pessoa não tá entendendo o que foi. Não, é que se de repente jogou para fora da janela o lixo, né? Podia guardar, ou põe no bolso, depois você joga. Tá, putz, é verdade, né? A questão de natureza não fez alguns nada. anos, eu estava no metrô Sacomã, que eu fazia muito locução em loja. E eu pegava ônibus, trem metrô, com caixas de som, sacola com equipamento nas costas. Falei assim, o que tem? Pagando bem, que mal tem. Não é? Então eu ia para tudo quanto é lugar. Eu falei, não vou de carro, não vou, porque não era viável. Então eu de ônibus, trem, metrô, e às vezes minha esposa me pegava no Sacomã. Isso já tem alguns anos, eu já estava parando de fazer locução de rua. Até faria hoje, porque é muito gostoso, eu adoro. Fazer aquelas bagunças, tá? É muito legal. Mas é o que eu te falo, tem que pagar bem, do contrário, sinto muito, né? Não funciona. Aí o que aconteceu? Te juro por Deus, ali na frente do metrô Sacomã, quem conhece aqui São Paulo, o grande ABC, quem conhece ali a região do Ipiranga, tem uma avenida chamada Bom Pastor. E tem a estação Linha Verde do metrô e tem a estação Sacomã. Na minha frente, uma jovem entrou no carro, ela pegou um cigarro que ela tinha dado uma tragada ou duas e jogou no chão. No que ela jogou no chão, eu fui lá, catei o cigarro, fiz questão dela ver. Não, catei o cigarro, levantei, fui até apaguei na frente do lixo assim, fiz até um teatrinho. Ela vendo, ficou com aqueles olhos arregalados, olhando de lado, né? Olhando de butuca, né? Tipo, ele não fumou. Aí eu apagando o cigarro e joguei na lata do lixo, virei as costas e subi e fiquei na escada. A jovem senhora que estava dirigindo, quando eu fiquei ali na escada, ela olhou para mim, que ela ainda não conseguia fazer a manobra, ela ria. A menina não sabia enfiar a cara. Olha isso. A que estava dirigindo. Ela ria. Tipo assim, tá vendo? Não precisava dormir sem essa. Então são pequenos detalhes. Você não precisa se esculachar. Sim. Não há Arrancar o mais necessidade. educado. Não, vai lá, vai no silêncio. Vai no silêncio. Atitudes valem mais que palavras. Exatamente, gente. Exatamente. Que eu acho que é o que você passa um pouco, né, Djalma? Porque tem muita gente que enxerga o voluntário como uma pessoa, nossa, não tem o que fazer na vida. Aquele cara é um bobo. Ai, que bobo. Vive me enchendo as paciências com esse negócio do lacre. Né? E as pessoas não entendem o que é ser voluntário, né? Esse serviço do voluntariado. Né? Porque o voluntariado, ele faz pelo planeta, por uma qualidade de vida do mundo, né? E a gente às vezes é taxado de bobo, né? Com certeza. Isso acontece muito comigo. Por que você fica aí se enfiando e ajudando o cachorro, o gato, o menino do lacre, a menina do não sei o quê? Ai, Heloísa, né? Pra quê? Pra quê? Heloísa, essas são pessoas que não acreditam na lei da semeadura. Elas não acreditam que tudo que a gente planta, a gente colhe. Então, se eu plantar o mal, eu vou colher o mal. Se eu plantar o bem, eu vou colher o bem. E tem aquelas pessoas que plantam tanto faz, né? Sim. Eu não preciso de cadeira de rodas, por que eu vou ajudar com lacrezinha? É verdade. Eu não preciso de cadeira, meus familiares não precisam. Essas quase 250 cadeiras que nós já doamos, nenhuma delas um dia imaginou que fosse precisar de uma cadeira de rodas. Ou seja, nós não sabemos o dia de amanhã. Existe uma lei É cósmica, verdade, é verdade. existe uma lei cósmica, uma lei universal assim. Se nós estamos aqui no planeta Terra e hoje vamos falar em números redondos, vamos falar que a gente tem 8 bilhões de pessoas.
O que eu vou falar agora, assim como tudo no Papo Amigo, pessoal, pesquisa. Pesquisa para saber se eu estou certo ou parcialmente errado. Pesquisa, certo? Então tudo que eu falo aqui é para pesquisar, porque aqui nós estamos fazendo reflexões. Ninguém aqui é o dono da verdade. Então tudo que a gente está falando são possibilidades, suposições, informações que a gente está fazendo reflexão. Então é importante deixar isso bem claro. Então tudo que está sendo colocado aqui, pesquisem. Então olha que interessante. Você pega lá 8 bilhões de pessoas, 8 bilhões hoje. Então, para mim, são 8 bilhões de espíritos encarnados. Essa é a minha visão. E pelo que eu aprendi, nós temos uma relação, uma responsabilidade direta com as pessoas mais necessitadas. Por quê? Elas são, digamos assim, elas representam o elo mais fraco da corrente. Então, se elas estão ocupando aquele lugar, é porque elas estão ocupando aquele lugar para que nós não ocupe. Porque se você tirar o último elo da corrente, quem era penúltimo vira último. Então se você tirar mais um elo da corrente, quem era o antepenúltimo vira o último. Então aquelas pessoas precisam sim da nossa ajuda. Não estou falando uma ajuda piegas, oportunista, só em época de campanha, não. É uma ajuda dentro do que você puder. Se você não tem dinheiro, não tem coisas para dar, reciclar, reza. Faz uma oração. Não tem. Entendeu, Posso novamente te. Por favor, por favor. Eu tenho uma situação comigo e eu vou acrescentar até uma historinha curta depois junto a isso. Eu tenho mania de sempre, uns falam rezar, outros orar, né? Sim. Mas eu tenho na parte da manhã, na parte da tarde, só que eu tenho também durante o dia. E o que eu penso? É simples, mas é de coração que eu penso. Assim, que Deus ilumine todas as pessoas que eu olhar, que eu conhecer, que eu não conhecer, mesmo que eu olhar involuntariamente, que Deus dê no coração deles amor, pensamentos positivos, energia positiva, que o primeiro pensamento dessa pessoa que venha na mente dessa pessoa seja Deus. Por quê? Você está jogando energia. Energia boa. É boa. E em cima disso daí, vem a historinha, uma ocasião ouvindo assim, num programa de YouTube, e era um podcast. E aí a moça pegou e falou assim, olha, eu tomei uma atitude que me ensinaram e funciona muito bem. Aí ela explicando a atitude que ela tomou, que ela foi passar no pedágio, e aí é o famoso sem olhar a quem. Ela falou assim, você faz uma gentileza, você me cobra o meu e cobra desse carro de trás, que ela nem Olha sabe que quem é. interessante, Nem sabe quem é. É um exercício. É, um exercício. Aí Corrente a do pessoa bem. cobrou. Aí depois ela desceu do carro ali e falou assim, olha, já está pago o seu pedágio. Pessoal, quem pagou? Não, eu gostaria que quando você tiver vontade, seu coração pedir, você faça da mesma forma para qualquer pessoa, qualquer ato. Muito bacana. Olha que E aí a interessante. pessoa anotou o telefone dela, era um senhor, anotou o telefone dela, nossa, eu gostei tanto da sua atitude, e falou, você não levaria mais, passaria o seu telefone? Ela passou, tal. E ele, depois ela contando, né, que eles conversaram novamente, né, ele pegou e fez o mesmo ato, só que esse ato que ele foi fazer, ele parou num outro pedágio, um outro dia, um outro mês, né? Ele parou no pedágio e tinha um carro atrás. Ele fez o pagamento, né? Ele lembrou da atitude dela, fez o pagamento e desceu e foi falar. E era uma família de venezuelanos que eles tinham chego, estava numa situação bem precária, e ele conversando, ele falou, nossa, você não vai acreditar, mas a gente só ia pagar o pedágio, mas a gente ia ficar até sem um café mais à frente, pela situação que a gente se encontra. E ele falou, poxa vida, então, mais à frente, encosta um pouquinho. Ele, empresário, ele marcou o endereço deles, tudo direitinho, passou o endereço dele e convidou eles para ir. E convidou eles para trabalhar com eles. Tá vendo? Que bacana. Nessa situação que ele convidou para trabalhar tudo, depois ele foi contar para essa pessoa. Então, quer dizer, um toma um ato, e esse ato vai ter um efeito 2, 3, 4 lá na frente, mas é Isso uma cadeia. chama cidadania. A gente fala de corrupção no Brasil de milhões, bilhões, trilhões de dólares. Não é, hoje você não fala mais de corrupção em milhão, você fala em bilhão, trilhão. É verdade. Então, nós estamos falando de trilhões de dólares de corrupção que aconteceram nos últimos 30 anos aí no Brasil. E não é só Brasil, é mundo. Tá? Assustador. Assustador, trilhões. E no mesmo período, gente passando fome. Imaginar nessa E, quantidade. não teve aquele, dinheiro. não teve aquele cara, não teve sim. aquele caso daquele cara que tinha 50 milhões de reais dentro de malas dentro do É, apartamento? sim. Muito Sim. bem.
Você imagina 50 milhões de reais dentro daquele apartamento fechado. Imagina quantos apartamentos fechados tem por aí com dinheiro parado. Então você vê, e gente passando fome. Daí o pessoal vem fazer demagogia. Por isso que eu fico pé da vida. Esse exercício que nós estávamos fazendo aqui, independente de partido político, é um exercício social.